Jogo Aberto. Oferecimento. Globo Aves, avicultura com tecnologia. Unitom, a revolução dos diagnósticos por imagem. E Metropolitana Tratores, há 48 anos cultivando a agricultura moderna e apoiando o agronegócio. Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Lula, 60.345.999 votos. Bolsonaro, 58.206.354 votos. Diferença de menos de 2%, a menor vantagem percentual a favor do vencedor, desde que as eleições diretas para presidente da República foram retomadas em 1989. Nem foi uma vitória retumbante e muito menos uma derrota cachapante. É assim que terminou o duelo entre os dois finalistas da disputa pelo Palácio do Planalto. O resultado eleitoral mais apertado da história das eleições presidenciais no Brasil confirmou nas urnas o retrato de um país dividido ao meio pela preferência entre dois modelos de governo. Um conflito de ideias, propostas, princípios e valores que teve início no pleito de 2018, acentuou-se nos últimos 4 anos e consolidou-se nessa campanha eleitoral. Mas e agora? Que país é esse que surge das urnas? O que representa a volta do PT ao poder? O que esperar de um terceiro governo Lula? Como será a sua relação com o novo Congresso Nacional? Que papel terá Bolsonaro daqui para frente? Para responder a essas e outras indagações e nos ajudar a entender quais serão as consequências práticas, políticas e econômicas da escolha feita pelos eleitores brasileiros no dia 30 de outubro, recebo nos estúdios da TV Tarobá 2 velhos parceiros do Jogo Aberto, o economista Jandir Ferreira de Lima, ali na ponta, e mais aqui perto de mim o cientista político Gustavo Biasoli Alves. Relembrando que Jandir é economista pela Universidade de Cruz Alta, mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia e doutor em desenvolvimento regional pela Universidade de Quebec, no Canadá. Gustavo é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Araraquara, São Paulo, onde também obteve o título de mestre em Sociologia e é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ambos são professores no campus de Toledo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a nossa UniOeste. Gustavo e Jandir, antes de mais nada, gostaria de ouvir de vocês uma reflexão inicial sobre o que foi, de um modo geral, essa emblemática eleição de 2022, e eu aproveito para esclarecer, frisar aos telespectadores que nos assistem que estamos gravando esta entrevista na terça-feira, dia 1º de novembro, no momento em que o presidente Bolsonaro está prestes a fazer o seu primeiro pronunciamento à nação depois das eleições. Eu falo isso até porque pode ser que hajam alguns fatos novos e que possam até colocar desatualizar, né, alguma coisa que a gente fale aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar aqui nesse programa, nessa entrevista, oferecer aos telespectadores uma luz sobre possíveis caminhos que o Brasil deverá trilhar neste novo momento, nesses próximos 4 anos de um governo muito diferente do atual. Então, quero ouvir de vocês rapidamente, coisa de 30 segundos, essa primeira reflexão. Olha, é um momento muito importante exatamente pelo embate entre as duas forças políticas que a gente está vendo aí, né? E como resultado você tem o veredito para que uma governe e a partir de agora a gente começa a ver aí os percalços da transição. Que a gente não sabe direito qual vai ser o rumo que vai ser tomado, mas há algumas coisas importantes para serem olhadas, né? O papel desempenhado pela Justiça na condução de todo o processo e o que se vai desenrolar a partir de agora, pensando no equilíbrio entre os poderes, né? Entre o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, lembrando que a gente tem não só a transição de governo, mas ainda a recomposição partidária, a recomposição das mesas, das comissões, na Câmara, no Senado. Quer dizer, ainda tem um pós-jogo aí, vamos dizer assim. Sim. Né? Jandir. Então, do ponto de vista econômico, eu vejo um embate entre duas forças, uma pró-mercado e outra mais pró-Estado.
E o resultado, na minha opinião, reflete isso, uma população brasileira que é muito acostumada ainda a um certo paternalismo, né, a necessidade de uma intervenção do Estado. E cabe agora ao candidato que ganhou tentar repacificar o país e criar uma agenda, né, que atenda aí as demandas da sociedade e também que possa nos colocar no rumo da estabilidade e do crescimento. Ficou bem claro a divisão do país entre direita e esquerda, né? Provavelmente não como possamos compreender direita e esquerda do ponto de vista clássico, né, das democracias europeias. Também é muito diferente da esquerda e da direita nos Estados Unidos. Né? São dois partidos lá, o Partido Republicano e o Democrata, que são, na verdade, direita, né? Mas com viés, um mais progressista, um mais conservador. Como vocês interpretam essas duas ideologias na prática política brasileira? Né? Porque não é bem como na definição clássica desses dois modos de governar, né? Você tem nuances históricas aí que eu acho que são importantes de serem analisadas, né? Durante o primeiro período republicano, assim, até a década de 50, 60, até a década de 70, existia bem marcadamente o que era uma esquerda, né? Você tinha um partido comunista, atuante, forte e tal, e existiam partidos de direita. Com um grande centrão ali no meio, que era o PSD, né? Coisa assim. Hoje essa direita, ela aparece com uma roupagem nova, né? Tanto que é chamada mesmo de nova direita, ou alt-right, né? A direita alternativa, que no Brasil ela tem um viés conservador muito marcado, né? Quer dizer, o discurso religioso, o papel das igrejas, né? Na eleição do Bolsonaro, dos clubes, né? A questão dos costumes foi muito forte nessa eleição, e eu acho que isso é uma marca dessa nova direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê isso na Itália, só que lá pega mais a questão da migração, na Hungria também. O nacionalismo entra muito aí, né? Fortemente, né? Exatamente, o nacionalismo entra muito forte, tanto que o slogan do presidente é esse, né? Jandir. Então, eu vejo a pauta dos costumes, né, muito claro, entre direita e esquerda, hoje é bem claro para nós, e na economia essa pauta, o mais liberalizante e o mais intervencionista. Agora, no caso europeu hoje, o que eu percebo é mais de algo que a social-democracia prometeu entregar e não entregou. Sim. E pesa bastante, principalmente frente à crise migratória, né? E no Brasil parece que nós ainda estamos discutindo coisas que são dos anos 80 e dos anos 90. Estamos atrasados nessa. Nós não conseguimos avançar nessa pauta, infelizmente. Essa luta, então, no Brasil entre esquerda e direita é mais antiga ainda. É mais não está atualizada. Aparentemente, algumas coisas parece que nós ainda não saímos dos anos 70. Nós não conseguimos virar essa página, né? Nos costumes não é muito diferente. Mas é um país, né, que historicamente demora a avançar, mas avança. É que a gente tem um problema aí, né? A gente não conseguiu se constituir enquanto um país de classe média. Sim. Né? De renda média. O que houve foi um pulo dos mais pobres para a classe média por causa da renda, né? Mas, tanto que quando a renda acabou, eles caíram. E com isso você não consegue ter um espaço amplo de debate, de mais racional, temas, né? mais racional, ou de certos valores, né? Sim. Fica muito no emocional mesmo. Fica muito, né? no emocional. E no populismo dos líderes, né? No populismo dos líderes, concordo contigo. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. É correto dizer que o Lula, embora vitorioso, assume o governo enfraquecido pela magra diferença de votos e pela necessidade de dividir o poder com 16 partidos e dezenas de caciques da velha política aos quais ele obrigou-se a se aliar para vencer as eleições? E que, por outro lado, o Bolsonaro, embora derrotado, sai do governo fortalecido pelo colossal espólio de 58 milhões de eleitores que eu coloco como principal líder da oposição a partir de janeiro de 2023? É correta essa comparação? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar aí. A primeira, eu não vou fazer uma análise pensando em Lula e Bolsonaro. Sim. Eu não vou pegar as pessoas. Mas se você olhar... Vamos personalizar, né? Se você olhar esse movimento da direita, ele é um movimento muito consistente. Né? Ele vem desde 2007, 2008. Mas ele foi encarnado pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro aí mesmo se posicionou, né? Surgiu a direita no Brasil. Não, se você olhar, ela vem de antes. Sim.
né? Você tem um movimento de publicações, de literatura, de institutos Mas como de massa da população, ela surge agora, isso né? vai ganhando massa, esse movimento foi ganhando corpo e não vai esmorecer. Não né? vai. Até porque todas as condições para que esses movimentos continuem, para que esses institutos de pesquisa, de pensamento, para que as igrejas continuem, estão dadas aí. Né? Ninguém falou em fechar a igreja, ninguém falou em censura de nenhuma espécie. Sim. Foram narrativas da política. Foram narrativas da política de um momento de jogo ali, né? Eu não acho que o Lula sai enfraquecido, não. Porque ele tem uma habilidade para negociar muito forte. Né? Então, essa coisa do vai ter que negociar com 16 partidos, vai. Ele fez isso nos dois governos dele. Né? Usou, claro, estratégias tortas, estratégias corruptas, né? Mas ele negociou. Então, o que ele vai ter que fazer vai ser negociar isso de uma maneira mais republicana, o que é mais difícil. De uma maneira mais republicana, o que é um desafio, né? Mas que a gente espera que... Eu vejo que o Lula vai negociar. O Centrão está aí para isso, né? O Centrão está aí para isso. Porém, o Lula ele herda uma situação difícil, porque do ponto de vista fiscal, ele vai herdar aí já um passivo de 280 bilhões de reais. E para essa negociação ele precisa entregar algo. Então a margem dele em termos de política pública diminui bastante. E segundo, o fato dele não ter a maioria no Congresso e nem no Senado, certas pautas do PT não passam. Não passam. Então eu não vejo o Lula como uma ameaça à direita frente a esse cenário. Né? Vamos ver depois, pós-2023, se o cenário econômico melhora, que melhora a situação das contas públicas, ele consiga promover aquilo que ele se propõe, né? Em termos de benefícios sociais. Agora, eu pergunto para vocês, para nós encerrarmos esse bloco, e aí eu vou pedir a gentileza de que a resposta seja bem breve para a gente fechar esse tempo. Vocês tocaram agora exatamente nessa questão das narrativas, né? Dos dois lados, né? Vai fechar a igreja, e, enfim, todo tipo de boato, né? De fake news, né? Das duas campanhas. E uma delas, que falou-se muito durante aí todo o debate eleitoral, é que a eleição do Lula encaminharia o Brasil para o comunismo. Bem, nos 14 anos de governos petistas, o país não chegou nem perto disso, né? O Lula governou com amplo apoio do centro e da direita, o seu vice, inclusive, era um dos grandes empresários brasileiros nos 2 mandatos. Vocês acham, vocês já meio que responderam essa questão, que o PT, aliás, nem faz parte, eu acho que do programa de governo do PT, o encaminhamento para o socialismo, para o comunismo, né? Que eu saiba, não tem esse viés. Vocês acham que haveria esse risco? Eu vejo hoje o PT como um partido mais social-democrata. Há os aloprados radicais, Sim. mas são os aloprados radicais, né? Minoria. Um pequeno grupo. E frente ao atual cenário político da composição do Senado e do Congresso, nenhuma grande medida radical passaria. Então eu não vejo isso assim como um perigo para a democracia brasileira, para o Brasil. Na verdade, o que houve, Caio, é um grande imbróglio teórico e político de se classificar qualquer coisa como comunismo, né? ou como fascismo. Então, dos dois lados, isso né? Virou uma... A campanha do PT chamando o governo de fascista e o governo chamando o PT de comunista. Que, né? embora há nuances fascistas de um lado, há nuances comunistas de outro. Mas não são predominantes. Não há, eu não consigo enxergar um projeto comunista claro no Brasil. Primeiro, ninguém tocou na questão da propriedade privada. Certo? Exatamente. Segundo, você querer dizer que pautas identitárias ou pautas de igualdade para as mulheres, para as minorias e tal, isso são coisas comunistas? Bom, vai ser muito difícil você conseguir achar isso dentro do comunismo clássico. Você vai ter que fazer um exercício muito grande de malabarismo, um malabarismo muito grande de torcer coisas das teorias mais contemporâneas e dizer que isso é comunismo. Bom, entendeu? Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos aqui recebendo nos estúdios nessa noite de sábado, no Jogo Aberto, o economista Jandir Ferreira de Lima e o cientista político Gustavo Biasoli Alves, meus convidados no programa de hoje.